O tema que nós vamos tratar hoje é Mateus, capítulo 4, versículo de 1 até versículo 11. Estamos falando sobre pais, sobre família, sobre como Deus nos trata. E aí você vê um texto como esse, provações, como sobreviver. Em outras palavras, o que uma coisa tem a ver com a outra, nós vamos ver durante o estudo do texto, tá bom? Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Esta é uma história tão incrível, tão diferente, que alguns estudiosos, até mesmo estudiosos da Bíblia, teimam em crer que ela de fato tenha acontecido. Você vê essa história de uma maneira detalhada aqui em Mateus, e você vê ela resumida em outros livros, no livro de Marcos, de Lucas, se eu não me engano. No livro de João não trata esta passagem na vida de Jesus e esse evento incrível. Porque é uma situação tão incrível e tão inusitada, que nos desperta tanta atenção e curiosidade, que alguns teimam em dizer que provavelmente isso aqui foi só uma parábola, alguma coisa que os discípulos têm escrito, porque é uma história muito incrível, muito diferente, né? E que nos desafia muito. Só em ler essa passagem, você já fica curioso por que Deus permitiu, né, que nós soubéssemos que aconteceu, teve esse tipo de acontecimento na vida de Jesus. E eu sei que dá para nós tirarmos muita coisa desse tema. Assim como essa história incrível, por exemplo, nós temos lá a história da criação, Adão e Eva, né? Quando você vê lá a história da criação, quando Eva é tentado, quando ela passa lá, chama o marido e os dois caem, depois são expulsos do jardim e a vida começa assim, a humanidade começa desse jeito. Alguns também olham para essa história e ouvem essa história, e alguns estudiosos mesmo da Bíblia acreditam que essa história, por exemplo, de Gênesis é uma história que não foi bem assim, ou talvez não tenha acontecido, porque é uma história muito incrível. Tanto é que até hoje procuram, né, uma outra maneira, uma outra razão pela qual nós estamos aqui. Não é a criação do mundo, né? O mundo veio de uma ameba, ou Cristo, ou melhor, Deus criou o mundo, como conta lá em Gênesis. Até hoje existem debates, a humanidade não aceita aquela história como uma história verdadeira e real. Então, dentro dos ensinamentos que nós podemos aprender aqui, para falar um pouco sobre pai também, né, o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, nós lemos esse texto. E eu quero tirar aí uma lição principal, né, sobre nas provações das nossas vidas, como é que nós podemos sobreviver. Porque o versículo que eu começo ali, na verdade, é o último versículo, não é nem o primeiro. Diz ali no último versículo, do capítulo 4, versículo de 1 a 11, Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Essa conclusão desse tema, ou desse texto, dá para você ter uma ideia assim, de que está acontecendo essa situação. Jesus, a Bíblia fala que a princípio ele foi levado para o deserto. Só que a tentação de Jesus não aconteceu somente no deserto. Nós sabemos que ele foi levado para o deserto, lá teve a primeira provação. A Bíblia fala que a partir dali, o Espírito Santo o levou até o deserto. Mas do deserto para
o alto, né, de um templo, quem o levou foi Satanás. A Bíblia fala que Satanás o tirou do deserto, depois que ele não passou pela primeira prova, ele é levado para uma cidade, para a cidade santa, ou seja, foi levado para Jerusalém, e em Jerusalém, num lugar específico, ou seja, no templo da época, a igreja da época, colocou ele no mais alto lugar, e de lá, Satanás, então, fez o segundo ataque. Não dando certo, depois dali, leva, então, Jesus para um alto monte. Então, a tentação aconteceu no deserto, no alto, né, do templo, e depois, num alto monte, onde ele faz, então, o terceiro ataque. Como Jesus sobreviveu? Se você for ver as tentações, as duas primeiras corriam risco de vida. A Bíblia diz que Jesus passou fome, estava com fome, né? Depois de um jejum de 40 dias. Eu não sei como é que ele aguentou, só sendo filho de Deus mesmo, mas ele suportou um jejum de 40 dias. E num jejum de 40 dias, ele foi tentado a pecar para ter comida, para sobreviver. Então, ele corria risco de vida, e ele passou por essa primeira prova. A segunda prova também era risco de vida, porque Satanás o levou até um alto templo, o lugar mais alto daquele templo, e de lá de cima disse: joga-te, suicida-se, pule daqui, né? E se ele tivesse aceito tanto uma quanto a outra, ele correria risco de vida, ou melhor, risco de perder a vida, né? E como ele sobreviveu? O que nós podemos aprender desse texto, onde Jesus passou por essas provas e como homem ele sobreviveu, como Deus, como filho de Deus também ele sobreviveu? E eu quero tirar alguns conselhos para nós. Cristo sobreviveu ao maior de todos os ataques, e inclusive o principal ataque de Satanás, onde mudou toda a história humana. Existem poucas situações que você vai ler a história bíblica, na história da igreja, a história de todos nós aqui, são poucas situações em que que o diabo, ele investiu pessoalmente no projeto dele. Então o diabo tem alguns propósitos para a humanidade, assim como Deus tem. Mas em poucas vezes na história humana, o diabo foi lá e pessoalmente ele agiu. Na maioria das vezes, os seus demônios que estão por aí fazendo o que o diabo quer que ele faça. Mas existem pelo menos 3 situações que a gente vê o diabo agindo, ele mesmo, na pessoa dele. Que é lá, né, no começo de tudo, Adão e Eva, a Bíblia fala que o próprio Satanás estava ali tentando os dois, e ele conversando com Eva e tentando convencer Eva de fazer o que não devia ser feito, e ela, infelizmente, não foi aprovada. Nós vemos também Satanás na vida de Jó, né? A Bíblia fala que Deus está conversando com o próprio diabo lá, e os dois falando sobre Jó. Então, o diabo está ali pessoalmente, participando daquele momento na vida de Jó. E a terceira situação aqui é junto com Jesus Cristo. A Bíblia diz que o próprio diabo está aqui, em pessoa, né? E aqui, então, está sendo decidido o futuro da humanidade. Assim como lá com Adão e Eva foi decidido o futuro da humanidade, né? Nós somos pecadores, ou melhor, o pecado reina no mundo hoje por causa daquela decisão errada lá. Assim também a decisão de não pecar, a decisão de não ceder a Satanás, né? Mesmo com as estratégias semelhantes, nos levou ao que nós somos hoje, né? O fato de Jesus não ter cedido, o fato de ele ter obedecido ao Pai, de ele ter ido até o final, morrido na cruz por nós, né? Não voltado atrás, nós hoje temos a oportunidade de sermos também, ou melhor, obedecermos e ganharmos, né, com aquilo que Jesus Cristo fez. Como é que Cristo sobreviveu? Como é que ele passou por tudo isto? E como é que foi os ataques aqui de Satanás em relação a Jesus? Como é que Jesus conseguiu passar por isso e como é que foi os ataques? Vamos nos concentrar nisso e entender como é que nós podemos sobreviver. Pode colocar o próximo quadro. Diz lá em Eclesiastes: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem maus, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Eclesiastes 7,14. Diz também um escritor: a vida não é medida pela quantidade de vezes que nós respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Aqueles momentos que marcam nossas vidas, não é? Se eu falar para você, contar um pouco sobre a sua vida, né, desde a sua adolescência até na vida que você está agora, e falar para você assim, me conte um fato na tua vida, um fato que marcou a tua vida. Normalmente, nós lembramos muito bem e claramente, e podemos falar com detalhes, os momentos que foram difíceis, os momentos que nos marcaram, os momentos que nos tiraram o fôlego. É claro que os momentos bons também nos tiram o fôlego, né?
ter um filho, se casar, se formar, né? Ter uma boa profissão, ganhar alguma coisa, né? Tem momentos bons, existem momentos bons e momentos ruins que nos tiram o fôlego. E como sobreviver, então, nos momentos em que os momentos ruins nos tiram o fôlego? Aqui nós vemos, então, no versículo 3, Satanás ataca Jesus e nós vamos aprender o que nós podemos tirar aqui para nós hoje, como vencer as provações nesses momentos em que o fôlego vai embora. Próximo quadro. Primeiro conselho, apagou ali, né? Primeiro conselho que eu tiro daqui. Presta atenção. Mantenha na sua mente e coração firmes no que Deus já disse a teu respeito. Quer sobreviver nos momentos em que o seu fôlego vai embora? Quer sobreviver nos momentos difíceis? Quer sobreviver nos momentos que você sabe que o próprio diabo em pessoa está tentando te provar, está atacando, está tentando tirar você do sério, está tentando desviar? Quer se livrar daquele momento que você sabe que é risco de vida ou morte? Se você aceitar aquela proposta, provavelmente a situação vai enrolar bastante, sua vida vai caminhar para a morte, às vezes não literal, mas muitas vezes literal. Quer vencer isto? Quer ser vitorioso ou vitoriosa como Jesus? A primeira coisa, mantenha em sua mente e coração firmes no que Deus já disse a teu respeito. Quando você lê a Bíblia, quando você se converte, quando você estuda a Bíblia, você começa a ver muitas coisas que Deus fala especificamente para você. Para você pessoalmente e para você como fazendo parte da família dele. Porque nós lemos aqui que quando Satanás começa a atacar Jesus, preste atenção no versículo 3. O tentador, ou seja, o diabo, aproximou-se dele e diz a palavra: se és filho de Deus, ele começa, manda que esta pedra se transforme em pão. Depois, ele diz, se és filho de Deus, né, atira-te daqui. Se és filho de Deus, manda. Se és filho de Deus, jogue-te, atira-te daqui. O primeiro ataque de Satanás na pessoa de Jesus é: eu quero saber o que você pensa do Pai, o que você pensa de Deus. Qual é a sua crença? Realmente você crê que você é filho de Deus? Deus realmente é o teu Pai? Se és filho de Deus, se você tem certeza disso, faça isso. Se você tem certeza disso, prove para mim, prove para você também. Se você é filho de Deus, faça aquilo, jogue-se daqui. Tire prova disto. E olha, queridos, o que aconteceu alguns momentos antes desse ataque? Por isso que eu digo, guarde firme na sua mente e no seu coração aquilo que Deus já disse a teu respeito, se você quer sair vitorioso desta luta, desta batalha, quando você for tentado, quando você é provado. Porque, olhe, momentos antes, no capítulo 3, no versículo, finalzinho do versículo 16, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, o céu se abriu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. A Bíblia diz que momentos antes havia acontecido algo muito, muito extraordinário, diferente na vida de Jesus também, assim como esse momento tem sido um momento extraordinário, diferente na vida dele. Jesus acabava de se batizar. Ele entrou nas águas. A Bíblia diz que quando ele saiu das águas, o céu se abriu e alguma coisa diferente aconteceu. Não sei como é que foi isso, mas imagine você estando ali assistindo o batismo de Jesus, uma voz como se fosse um trovão, alguma coisa vindo do nada, vindo das nuvens. A Bíblia diz que o céu se abriu e do céu veio uma voz, a voz veio dos céus e esta voz disse... Queridos, já imaginou você ouvir a voz de Deus? A voz do Criador, o Pai de Jesus? Já imaginou como seria isto? Você ficaria de pé. Lembre-se de Moisés, quando foi chamado para se aproximar da sarça ardente lá, ele sabia que Deus estava ali falando com ele, ele tinha medo de chegar perto, ele tampava o rosto, porque quem sou eu para estar diante de Deus?
A Bíblia diz que nesse momento aqui, na vida de Jesus, antes de ele ser testado, antes de Satanás perguntar para ele, vou ver o que você pensa sobre Deus, se você acredita mesmo que você é filho de Deus, porque momentos antes, algumas horas antes, ele havia ouvido esta voz, o céu se abriu, e diante de Jesus, diante de João Batista, diante das pessoas que estavam ali, uma voz veio do céu, e o próprio Deus falou: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. De quem eu me agrado. Lembre-se, não só Jesus ouviu isto. João Batista ouviu isto. As pessoas que estavam em volta de Jesus ouviram isto. Eu fico pensando o que eles imaginaram. Né? Como é que mudou a vida deles, ouvindo uma voz vinda dos céus, apontando para um homem que eles conheciam, como Jesus, e essa voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho alegria. Por que Cristo então sobreviveu, e como é que você pode sobreviver? Quando Satanás atacar você, quando vier coisas sobre a sua vida que vai testar a sua fé em Deus, apoie-se. Mantenha a sua mente, o seu coração firme naquilo que você já sabe que Deus já disse sobre você. O problema é que muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes nós não conhecemos, ou nos esquecemos, ou faz muito tempo que nós não vemos o que Deus já disse sobre você. 1 João capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Vamos ver o que Deus já disse sobre você. Se você já ouviu ou você já sabia, quero que você relembre isto. 1 João 3 diz o seguinte: vejam como é grande o amor do Pai, que Ele nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isso já foi dito sobre você. Quando você se entregou a Cristo, quando você passou a fazer parte da família de Deus, quando você aceita Deus como Pai, assim como Ele te aceita como Filho, lembre-se, Satanás, quando ele for tentar você, ou ele pessoalmente for investir contra a tua vida, a primeira coisa que ele vai tentar fazer você convencer é de que você não é filho coisa nenhuma. Portanto, prove, teste, jogue-se, pule, mande, faça. Ele quer que você teste a sua fé. Não o obedeça, apenas lembre-se, mantenha-se na sua cabeça o que Deus já disse sobre você. E Deus já disse sobre você, o grande amor de Deus é manifestado em sabermos que nós podemos ser chamados filhos de Deus, assim como Jesus Cristo foi chamado filho de Deus. E eu vou além, você não só é filho de Deus, mas você também pode ser chamado de um filho amado de Deus. Não foi esta a apresentação que Jesus Cristo teve, né, de Deus lá para as pessoas? Este é o meu filho, mas não é qualquer filho, este é o filho que eu amo. A Bíblia diz que o fato de Deus ter nos amado, foi por isso que Ele mandou o Filho dele, Jesus, por nós. O amor de Deus por nós convenceu a Deus de mandar o seu Filho, lembre-se disso? João 3,16. Então, nós também somos filhos amados de Deus. Foi o pastor Rubinho que falou, né, que Deus se apresenta como Pai, e é desta maneira que Ele se apresenta como Pai a toda a humanidade, inclusive a você. Então, quando vier na aprovação e você for questionado, não parece que eu sou filho de Deus, porque o filho de Deus não pode estar passando por isso, não é? Como é que eu posso ser filho de Deus e estar passando por isso, estar sofrendo tal coisa, estar tendo estas perdas? Não, não é possível. Alguns pregadores, inclusive, da palavra de Deus, falam isso e afirmam isso. Se tal coisa acontece com você, é porque você não tem fé, ou porque você não é filho de verdade. Cuidado, queridos. Cuidado com esse tipo de mensagem, cuidado com essa investida de Satanás. Então, você quer sobreviver, mantenha a mente e o coração firme no que você já teve a respeito de Deus, ou melhor, o que Deus sabe sobre você, o que Deus já falou sobre você. Cristo era um filho amado e você também é um filho amado. E a Bíblia diz que um dia nós seremos como Ele é. Um dia nós seremos como Ele é.
Ai, pastor, eu sou filho de Deus mesmo, se eu soubesse como eu sou, o que eu faço. Sim, você é. Não é perfeito, não é como Cristo hoje, mas um dia nós seremos como Ele é. Um dia nós seremos, porque nós somos filhos e Ele é o nosso Pai. Quer ver uma outra coisa muito boa também, que Ele fala sobre nós? 2 Coríntios 6,18 diz assim: e lhes sereis por Pai, e vocês serão meus filhos e filhas, assim diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6,18 diz: e eu lhes serei por pai, e vocês me serão por filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você por acaso já esqueceu disso? Deus, na palavra dele, já disse para você: você vai ser minha filha, você vai ser o meu filho. Quem disse aqui? O Senhor Deus Todo-Poderoso, o mesmo que quando abriu os céus, olhou para Jesus e lá disse: este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Esse mesmo Deus, Ele não abre os céus, mas abrindo a palavra, você vê então Deus dizer isso para você também: você vai ser meu filho, você vai ser minha filha. Diz o mesmo Deus que disse para Jesus: uma voz do céu veio a Jesus, e uma voz do céu vem da palavra. Um outro texto muito bom também que nós podemos ver é Romanos 8, versículo 16 e 17. A partir do versículo 5, né? Porque vocês não, versículo 15, vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, pois receberam um espírito que fez vocês filhos por adoção. Por isso nós podemos chamar Deus de paizinho. A Bíblia fala que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Deus nos tornou filho, e nós podemos ter a intimidade de chamar Deus de paizinho. De pai, aqui diz Abba Pai, né? É uma maneira em que eles chamam de paizinho, a intimidade de pai e filho, né? Que você pode abraçar seu pai e chamar ele de paizinho. Deus diz que a nossa intimidade é tanta com Deus que nós temos essa possibilidade, de acordo com Romanos, você pode chamar Deus de paizinho. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Deus diz que quando o Espírito Santo está em você, quando você recebe Jesus, você tem a certeza de que você é, porque Deus diz que quando o Espírito está em você, Ele convence você de que você é. Então, quando Satanás investir na sua vida, pelo que está passando em você, ele vai dizer: você não é filha de Deus, não é possível estar acontecendo isso com você. Não, eu não sou. Lembre-se, a palavra de Deus afirma que não só você é filha de Deus, mas você tem tanta intimidade com Deus, que você pode chamar Ele de Abba Pai, meu paizinho, por assim dizer. E aí continua ainda esse versículo 17 de Romanos 8. Nós somos filhos de Deus, e também nós somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de Deus. Herdeiro, queridos, é quando você é filho, né, legítimo, não é verdade? Você nasceu, a não ser que se você é adotado, o pai vai assinar para você e dar os seus bens. Herdeiro é aquela pessoa que vai ficar com os bens do pai, não é isto? Tem 2 herdeiros aqui na família. Então, os bens do pai no futuro, vocês serão os herdeiros daquilo que os seus pais conseguirem. A Bíblia diz que nós não só somos filhos de Deus, mas nós temos essa intimidade de poder chamar Deus de paizinho, mas também nós podemos fazer parte dos bens do pai. Diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E a coisa que a gente mais tem, né, de valioso é a vida eterna. Mas você imagina, a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por Ele, tudo foi criado por Cristo, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Se tudo pertence a Ele e nós somos herdeiros, então tudo pertence a nós também. Já parou para pensar nisso? Olhando uma conclusão lógica. Mas diz então que nós somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. De fato, nós participamos dos seus sofrimentos para que também nós participemos da sua glória. Então, como filhos de Deus, nós podemos entender que Cristo está conosco, que aquilo que nós já ouvimos, nós somos filhos, nós somos amados, nós somos herdeiros, nós podemos ter intimidade. Então não tenha medo quando Satanás investir em tua vida, quando a situação complicar e ele fazer você questionar: será que Deus é quem Ele diz que é? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu pertenço à família de Deus mesmo? Use esses versículos, use isso que você já ouviu, use aquilo que você já sabe, porque Deus te chama como filho. O próximo versículo, ou melhor, o próximo conselho, pode abrir aí, por favor, o próximo quadro.
O segundo conselho, mais um, o segundo conselho, diz aí. Se o primeiro conselho é mantenha na sua mente daquilo que você já sabe sobre Deus, para que isso possa te confortar e saiba que você é filho dele e Deus te trata como pai. O segundo conselho é, durante as provas, não atente apenas ao que está sendo dito, mas também a quem está dizendo. Vamos voltar a Mateus 4. Presta atenção na conversa e na estratégia aqui. Às vezes a gente passa batido e não percebe nas entrelinhas. Mateus 4, eu vou ler então a partir do versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás chega diante de Jesus e o prova, o questiona e diz, se você é filho de Deus, acaba com a tua fome, acaba com o teu sofrimento, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha poder de fazer isto? Jesus tinha poder de fazer isso? Tinha. Jesus transformou a água em vinho, não fez isso? Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 pessoas. Jesus desafiou a gravidade, não desafiou? Ele não andou sobre as águas sem afundar? Jesus ressuscitou um corpo morto, há 4 dias, cheirando mal. Ele disse, saia para fora, o corpo saiu. Jesus tinha poder de reverter a morte. Jesus tinha esses poderes, transformar pedra em pão, era simples. Basta ele dizer, pedra vire pão, a pedra viraria pão. Mas se Jesus fizesse isso, ele estaria, de uma certa forma, colocando Deus à prova, não é verdade? Lembra-se quando Satanás investiu lá com Adão e Eva? Quando Satanás investiu com Eva, e a primeira coisa que ele perguntou para Eva foi, Eva, foi assim que Deus disse? Que você não deve comer de nenhuma árvore desse jardim? Eva, conhecimento bíblico, Satanás testando o conhecimento bíblico de Eva, foi assim que Deus disse? Como é que está escrito, Eva? Não, Deus não é tão mal assim, Deus criou todas as coisas, não vou poder comer nada, não, Deus disse que eu posso comer de tudo, mas não posso tocar naquela ali, ó. Não posso nem tocar e nem comer. Eva falou a coisa correta ou não? Eva estava certa quando disse que Deus disse que ela não podia tocar e nem comer aquele fruto? Eva estava certa? Quem acredita que Eva estava certa, levanta a mão, por favor. Erraram por um tantinho assim, pode baixar. Quando Deus colocou a árvore lá no jardim, e chegou para Adão, na verdade, Eva não tinha sido criada ainda, disse, vocês podem comer tudo aqui. Podem comer tudo. Só que daquela árvore vocês não podem comer. Deus nunca disse que não podia tocar. Você podia chegar, brincar na árvore, fazer um balanço, pegar a fruta, dar um chute nela, né? Podia, podar a árvore, podia limpar ela em volta, podia, mas não podia comer do fruto. Quando Eva diz, Deus disse que eu não podia, Deus é tão ruim que eu não podia chegar nem perto. Deus não disse isso. Deus só disse, não coma. Só quero que vocês não comam. Só isso que Deus disse. E quando Satanás, o conhecimento bíblico dela é testado por Satanás, ela acrescentou, Deus disse que eu não podia comer. Olha, para você ter ideia, Deus não quer nem sequer que eu toque. Se você é pai de filhos pequenos, não, quando eu era filho mesmo, pequeno, meus pais eram vivos, eu gostava muito de Nescau, sabe o chocolate Nescau? Gostava muito, mas gostava muito mesmo. Então, quando minha mãe comprava, eu gostava de pegar uma colher daquele Nescau, comer, né? E às vezes com leitinho, e leitinho fica aquela gosma, né? Mas eu gostava de comer assim. Aí minha mãe sabia disso, quando ela saía de casa, que ela pegava, ela sabia disso, ela colocava lata de Nescau, lá em cima, onde eu não podia alcançar, era pequenininho, e ela dava a célebre frase que todos os pais fazem, né? Qual que é a frase? Você pode fazer o que você quiser aqui. Tem bolacha ali, tem leite aqui, tem banana ali, tem fruta. Só não toca naquele Nescau. Eu volto logo. Queridos, a banana me interessava? O biscoito me interessava? Não. Puxa vida, só não no Nescau? Meu filho, mas tem tantas coisas, só não toca no Nescau. Adivinha onde eu mexia? Só no Nescau. Arrumava um jeito, colocava uma escada,
subia, às vezes caía, às vezes derrubava a lata, caía no chão, e Nescau espalhava pelo chão, dava um jeito de juntar e colocar na lata de novo, né? Mas essa era a tentação de Eva. A coisa não era complicada, era uma coisa simples. Mas, queridos, uma tentação tão simples e tão simples assim, né, por assim dizer, mas Eva não aceitou. Então, por que eu digo aqui, durante as provas, não atente apenas para o que está sendo dito, mas também quem está dizendo. Lembra-se que é uma conversa entre Eva e Satanás. Aqui é uma conversa entre Jesus e Satanás. Então, Jesus se defende com a palavra no primeiro ataque e diz assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ah, é? É isso mesmo, Jesus? Então você me deu a dica. É mesmo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção, queridos, nesse versículo que é de extrema importância. Jesus não disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Foi isso que Jesus Cristo disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse? Sim? Quase. Jesus está citando um provérbio. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ele é especialista em pegar um pedacinho do versículo, um teco do versículo, e tentar te ensinar alguma coisa que Deus não está ensinando. Não basta ser a palavra de Deus, não basta estar escrito, ela tem que vir da boca de Deus. Entenderam? Porque quando Cristo disse isso, que todo homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Satanás pegou o toque, pegou a dica, é verdade? Porque está escrito também, Jesus. Se você é filho de Deus, joga-se aqui embaixo, porque, olha, vamos lá olhar para o texto. O texto diz lá, em Salmo 91, diz o seguinte, uma parte do Salmo 91, e Satanás falou certinho o versículo, queridos, até com as vírgulas e os detalhes. Ele não mascarou o versículo. Se Jesus Cristo disse que nós temos que viver pela palavra, Satanás então testou Jesus e pegou o versículo 91 de Salmo 91, ele diz o seguinte, bom, também está escrito o seguinte, Jesus, você tem que pular daqui, por quê? Porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com a sua boca, eles o segurarão, com suas mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. De novo, está escrito, ele dá ordens aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Agora vamos lá para Salmo 91 para ver que texto Satanás está usando. Salmo 91. Cadê? Lá no finalzinho. Vou ver se eu acho de onde Satanás tirou isso aí. Ele conhece a Bíblia mais do que eu. Aqui, versículo 11. Versículo 11. Foi daqui que ele tirou. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos aonde? Em todos os seus caminhos. Deus afirma aqui, através de salmos, que Deus vai te proteger, porque você é filho dele. Ele vai guardar você em todos os... Presta atenção, um detalhe que Satanás não falou aqui. Em todos os seus caminhos. Deus te criou de uma maneira que você resiste, por exemplo, a um caminhão no peito. Vamos supor, você vai lá no feito da Imigrantes, você vai bem na faixa 4 lá e segura um caminhão no peito. Deus te criou com essa capacidade? Não. Deus te deu asas para que você suba, por exemplo, num prédio, pule dali e saia voando? Não. Em todos os seus caminhos, ou seja, naquilo pela qual Deus te criou, Deus te formou e você sabe disto, né?
Aí eu vou mergulhar aqui, vou lá até a 100 metros de profundidade, sem nenhum tipo de... Porque Deus vai guardar. Não, Deus não vai guardar, você vai morrer afogado. Eu vou pular na frente, você vai morrer. Você vai, porque esses não são os seus caminhos. Por isso que eu falo, quer sobreviver aos ataques de Satanás, preste atenção, não só no que está escrito, mas da boca de quem procede. Queridos, Satanás está proferindo a palavra de Deus, mas as intenções dele não é ajudar, as intenções dele não é criar, fortalecer, é derrubar. E ele está usando a palavra de Deus. É por isso, queridos, que esta é uma especialidade do diabo, uma especialidade do tentador. Então ele está falando, jogue-se, mande, e é por isso que Jesus Cristo venceu, queridos, porque ele sabia de onde estava vindo a palavra. E eu falo para vocês aqui, irmãos, nós, como pastores aqui, nós temos até uma desvantagem. Durante, aqui ó, 12h20, você já está doidinho para sair, para ir para casa. Pastor, acaba, eu preciso terminar o meu almoço, não é verdade? Então, em pouco tempo você está me ouvindo aqui, nós estamos tentando falar para você o que é a vontade de Deus e que nós entendemos a palavra, certo? Mas segunda-feira você vai ouvir, você liga o rádio, o que tem de baboseira, usando-se a palavra de Deus e ensinando aquilo que não é a palavra de Deus. Você já parou para considerar, não a palavra que está sendo dita, mas quem está pregando, quem está ensinando, porque é tão importante quanto aquilo que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem que entender se aquela pessoa que está pregando, se está te ensinando, realmente ela representa Deus. O que ela está falando realmente é algo de Deus, porque Satanás aqui está proferindo aquilo que está escrito. Jesus disse que é assim mesmo que temos que viver. Ah, é assim mesmo? Então está escrito em tal coisa, vai e pula. Não é assim, então, que alguns pastores, alguns pregadores ensinam para você? Pega alguns versículos e joga contra você? Ah, isso não acontece porque você não tem fé, porque está escrito, ó, se você tivesse fé. Está acontecendo porque você não é cristão. Pare para considerar de onde está saindo aquela palavra. Quer vencer? Mantenha na sua mente, no seu coração, aquilo que você já sabe sobre Deus. Como Jesus venceu aqui. No final, os anjos vieram e serviram. Quer vencer? Considere bastante da boca de quem está saindo aquilo que você está ouvindo. Porque isso foi fundamental para que Cristo vencesse aqui. A palavra importa, mas quem está falando, quem está proferindo, é tão importante quanto. Conhecimento é muito bom, conhecimento correto da palavra é muito bom, mas o mensageiro é mais importante do que a palavra. Sabia disso? Quem está proferindo a mensagem também deve ser considerado, não só a mensagem. O diabo disse, está escrito, e estava mesmo. Os teus anjos vão te proteger, e protegeriam mesmo. Mas ele não falou o essencial, vão te proteger nos seus caminhos, naquilo que Deus te fez para fazer, naquilo que Deus não te fez. Se você for tentar Deus, você vai se dar mal, porque Deus não vai te proteger, porque não é isto que o texto está dizendo. A aplicação, uma observação, quando você se aproximar da palavra de Deus, lembre-se do Oia, eu nunca esqueci. Oia foi ensinado no seminário. No seminário foi ensinado o Oia. O que é o Oia? Aproxime-se da palavra de Deus quando você quiser aprender alguma coisa aqui. Primeiro, O do Oia. Abra um texto e observe. Observe. O que é observar? Leia, leia o que vem ali, o que vem depois, o que vem antes. Quem está falando, para quem está falando, por que está falando, o que está acontecendo ali. Como uma outra literatura, né? A gente tem que fazer isso com outros livros. Oia, observe. E depois de tudo isso, você vai interpretar, ou seja, tentar entender o que está dizendo ali. Olha, observe, interprete, e o A é aplique. Bom, o que isso pode servir para a minha vida? Você observa, você interpreta e você aplica. A estratégia de Satanás e dos falsos pregadores é aplique. Só isto. Não é isso que diz. Vai explodir alguma coisa aqui. A estratégia de Satanás é o seguinte: leia e aplique.
É isso que ele diz. Porque ele fala assim, está escrito lá em Salmo 91, que está escrito em Salmo 91, que os teus anjos vão te proteger, então jogue-se. Não é esta a estratégia dele, o ensino, a pregação dele? Tendo em vista que está escrito isso, pule, jogue-se. Esquece o que vem antes, o que vem depois, o que foi escrito, apenas aplique. Leia, Deus vai me proteger, então jogue-se, pule. Então, o mensageiro é importante, a palavra é importante, observar e interpretar antes de aplicar também é importante. E lembre-se, o diabo é um profundo conhecedor da Bíblia. Eu brinquei aqui, mas eu falei, mais conhecedor do que você. Sabia disso? Ele conhece mais do que você. E ele pode usar essa sua falta de conhecimento contra você. E para terminar, último conselho. Terceiro conselho. Jamais duvide do que está escrito. Todavia, procure descobrir por que está escrito. Outra estratégia dele é, pastor, o senhor está perdendo tempo. Isso aí nunca aconteceu. Você imagina o diabo tentar Jesus? Adão e Eva? Que é isso? Por exemplo, a história de Jonas. Tem pessoas que jamais... Que um homem engolido por um peixe, você acredita nisso mesmo? Então, jamais esqueça do que está escrito. Queridos, porque se não fosse essa palavra, qual de nós estaríamos aqui? De onde você tirou o conhecimento de que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por você? De onde você tirou a sabedoria de que você teve que reconhecer os seus pecados diante de Deus? De onde você sabe de que Jesus te trata, ou melhor, Deus te trata como Pai, e o fato de você entender isso vai salvar a tua vida? Da palavra. Mantenha a sua mente naquilo que você já sabe. Cuidado com o mensageiro. Não só o que está escrito é importante, mas o mensageiro também. E por último, tome este cuidado. Jamais duvide do que está escrito, porque se Deus permitiu que fosse escrito aqui, para alguma coisa serve para você. Não vai fazer daquela maneira que o pessoal abre, né? Fazer horóscopo bíblico, né? Você abre lá o texto, vai ler, no que isso aplica para a minha vida? É complicado. E também cuidado com a mensagem que é escrita, porque eu já li textos assim, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Já viu esse texto? Como ele é pregado errado. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso qualquer coisa? Pode. O contexto vai dizer o seguinte, você pode passar fome e saber que Deus ainda cuida de você. Você pode ter fartura e saber que Deus cuida de você. Você pode passar tempos de bonança e saber que Deus cuida de você. Você pode passar tempo de falta. Você pode estar doente, pode estar sadio. Então, você pode, tudo posso, que Ele me fortalece, significa que eu posso qualquer coisa, e mesmo assim eu sei que Deus está comigo. Esse é o texto, mas não é isso que é pregado por aí. Então, terminando, que Deus nos dê a graça de chegarmos como Jesus chegou no final, né? Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Cristo venceu o diabo na morte. A Bíblia diz que ele já foi vitorioso. Não se preocupe com ele. Não se preocupe com ele, ele já foi vencido, tá bom? Só se mantenha esperto com essas coisas e que esse texto sirva para a tua vida prática. Amém? Que Deus nos abençoe. Agradeço a Ti, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Obrigado por ter cuidado de Jesus nesse mesmo tempo. Sabemos que, embora aprovado, Ele foi aprovado. Cuida de nós, Deus, nos dá sabedoria. E obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos tem dado, Pai. Que durante o tempo agora, com nossas famílias, ó Deus, que nós possamos lembrar dessas bondades do Senhor. Obrigado por fazermos parte da Tua família e por termos certeza que somos Teu filho. Somos filhos do Senhor. E não precisamos temer nada, nem mesmo Satanás, porque ele já foi derrotado. Dá-nos sabedoria para viver como Teu filho viveu, para que possamos ter vitória no final de tudo. Te louvo e te agradeço em Teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém.